Bom dia, bom dia, bom dia! Terça-feira e começando o Desembaraxando, episódio 117. É isso aí. Muito obrigado a você que está conosco aqui ao vivo, você que está ao vivo aqui às 6 da matina, bom dia! E você que está vendo esse conteúdo gravado, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver, haja o que hajar, ok? Obrigado sempre pelo seu carinho, pela sua disposição em acompanhar os nossos conteúdos, aos compartilhamentos, às sugestões, aos apontamentos, tudo isso que o Desembaraxando procura, enfim, gerar em todos nós aí. Eu aprendo muito com esse momento aqui, isso é muito enriquecedor e graças a você, do outro lado da telinha, como diz, né? É uma alegria muito grande, graças a você temos caminhado e muito obrigado por isso, tá? Desembaraxando de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, e sábados, domingos e feriados, horários alternativos. Gratidão imensa a você que está conosco aqui. Esse conteúdo fica gravado aqui, depois você pode assistir, e também no nosso Facebook e no YouTube do Baracho, onde eu peço que você se inscreva lá por gentileza no nosso YouTube, tá bom? Vamos ao que interessa hoje, ao assunto. Temos um dia de tantas coisas para fazer, né, assim? E quero compartilhar alguma coisa aqui nesse sentido. Você se considera uma pessoa boa? Considerar uma pessoa boa. Claro, né? Ninguém é perfeito, nós somos sujeitos a errar, decepcionamos as pessoas, não alcançamos tudo o que queríamos alcançar, muitas vezes nós mesmos nos prejudicamos, mas ainda assim, a pergunta é essa. Você é uma pessoa boa. Você pode atrelar isso também com um ser honesto, ok? Mas boa no sentido, bem assim, óbvio, de fazer o bem e principalmente fazer o bem a si mesmo, né? E permitir que o bom ou o bem aconteça com você mesmo, né? E as pessoas que estão ao seu redor te consideram uma pessoa boa, né? Qual é o modo que as pessoas te olham? Tudo bem, Baracho, que é muita gente e cada um vai me olhar de um jeito. Eu posso até ser uma, entre aspas, unanimidade em certos grupos, mas ainda assim cada um vai nos olhar de um modo muito peculiar. E é claro que a pessoa pode olhar o outro a partir do modo como se olha, né? Até aquela ideia de que quando o Pedro fala do Paulo, ele está falando dele enquanto fala do Paulo. Ou seja, as nossas falas têm muito de projetivo, né? Tem muito do que é nosso, embora falemos do outro. Na verdade, estamos sempre falando da gente, embora falemos de um monte de coisa, né? Mas vamos voltar à questão da bondade aqui. Então, você se considera uma pessoa boa, as pessoas que caminham com você te consideram uma pessoa boa. E aí começamos a apertar aqui um pouco o conceito, mas o que você tem, o que eu tenho, o que as pessoas têm é bondade genuína? Bondade genuína? Ou é o desejo de agradar? Aí começa o negócio a pegar, né? A nossa bondade é genuína ou é tão somente um desejo de agradar? E pode ser um desejo mais compulsivo, mais obsessivo, e aí aquela coisa toda. Então a gente tem que observar isso. Quando vamos na conceituação da palavra bondade, então a gente nem precisa falar o que é ser bom e a bondade. Só que aí tem um termo que é mais pejorativo, é visto como mais pejorativo, que é o termo bonzinho, tá? Uma coisa é a pessoa ser boa. Bom, você é bom? Sou bom, Baracho, sou bom. A outra coisa é a pessoa ser boazinha, bonzinho. Aí então temos o bom e o bonzinho. E aí eu tô falando bonzinho no aspecto assim pejorativo da coisa, tá? No aspecto que não é bom. Então guarda essa definição. Então será que eu sou bom ou eu sou na verdade bonzinho? Aí a gente vai entender o que é esse negócio do bonzinho, né? Porque, por exemplo, há quem se sinta mal em muitos momentos porque percebe que está sendo bonzinho, percebe que até está se dando mal com isso, mas não tem coragem de falar, não muda, né? E a pessoa vai nesse sentido.
Eu já me senti algumas vezes assim, pô, eu tô de bobo aqui nesse negócio, né? Eu tô de bobo pra poder ficar bem com a pessoa, pra poder agradar a pessoa, pra poder ser visto como uma pessoa boa. Eu me comporto como bonzinho pra ser visto como bom. Olha que coisa curiosa, né? E aí eu posso estar confundindo a bondade com uma submissão patológica. É uma coisa complicada, tá? Tem submissão no sentido benéfico da coisa, saudável, mas tem o exagero. Então vamos pensar por aqui, tá? Ser bom ou ser bonzinho, boazinha, a questão pejorativa da coisa. E o que significa esse ser bonzinho? Aí eu marquei algumas coisas aqui, como já falei até uma delas, né? Ó, então, por exemplo, vai ter aquela bondade genuína, aquela bondade que é necessária, e vai ter esse tal do ser bonzinho por vontade de agradar as pessoas, para poder ficar bem na fita, né? Então, por exemplo, aí tem a ver com reconhecimento também. A pessoa se comporta como boazinha, esperando amor, esperando validação, esperando aprovação. Então a pessoa vai assim se ajustando ao desejo do outro. Aí, estou falando de uma pessoa só em relação a outra. E quando tem mais, né? Então, se essa pessoa for extremamente boazinha nesse sentido que eu estou falando, ela tem que se ajustar a muita coisa o tempo todo. E cadê ela? Cadê o que é essencial dela? Cadê a essência dela, né? Mas, enfim, essa pessoa boazinha, ela vai esperar amor, validação, reconhecimento, aprovação. E por outro lado também, a pessoa pode ser essa boazinha, esse bonzinho, porque também acaba repetindo padrões familiares, né? Padrões infantis que buscam o olhar do outro. Eu vejo muito isso no atendimento, né? Às vezes a pessoa fala isso, né? Que ela ouviu ou entendeu algumas coisas na infância que levaram ela a ficar nesse lugar de boazinha, de bonzinho. Porque teve que ser bonzinho ou boazinha até em relação aos pais no começo. Ah, Baracho, mas não tem que obedecer os pais? Tem que obedecer os pais. Mas podemos criar algumas interpretações que faz com que a pessoa faça uma mudança muito grande em si mesma, em nome de agradar o outro. E ela se perde com isso, ela se fere com isso, e ela pode ser a boba também. Ela vai projetar isso nas demais relações, esse ser bonzinho. E aí todo mundo elogia, todo mundo fala, manda lá pro fulano, ele é pau pra toda obra, tudo ele aceita, tudo ele topa, né? E eu posso ter um prazer em ouvir isso. Poxa, né? Eu tô na boca do povo aí, né? Porque eu sou uma pessoa que não decepciona. Mas olha só o preço que eu posso pagar com esse ser bonzinho. E posso estar repetindo, então, esses padrões que podem vir desde da infância. Então esse bonzinho é muito complicado quando ele vira uma submissão assim ao extremo, né? A pessoa que sempre diz sim, né? Para evitar conflitos, a pessoa que está sempre correspondendo, ela dá um jeito, é a pessoa que aceita situações que até ela não gosta. Ah, Baracho, mas espera aí. Mas na vida não tem momentos que eu vou fazer até o que eu não gosto, não vai ter momentos que as coisas não vão ser do modo que eu quero? Sim, claro. E faz parte de uma pessoa madura saber lidar com isso, né? Tem hora que eu vou ser o voto vencido, tem hora que não vai ser como eu quero, tem hora que vão combinar de um jeito e vai ter que ser daquele jeito, né? É que nem convocação da seleção brasileira de futebol, né? Aí convoca-se lá e não importa os nomes que falam, o pessoal vai discordar, o pessoal vai falar que poderia ser um jogador A, B e C, que poderia ser o outro, quer dizer, todo mundo é treinador no Brasil, né? Todo mundo é treinador, todo mundo é técnico, né? Então se esse treinador, ou qualquer seleção, enfim, vai pensar em ser bonzinho para agradar todo mundo, é impossível isso, tá? Mas voltando ao campo das nossas relações aqui, que não somos treinadores, né? Enfim, para quem é, aí é diferente, né? Mas, então essa pessoa pode até perceber, eu acho que é o pior isso aí, né? Essa pessoa boazinha, ela percebe também assim, pô, eu tô de boba aqui na situação, eu tô de trouxa aqui. Mas ela pode criar uma narrativa de uma recompensa que vai ter um dia, de um reconhecimento. Não, isso aqui vai valer a pena, né? Então a gente se ferra aqui agora, mas um dia alguém vai olhar que eu tô me matando, né? Aquela coisa toda. E quando acontece, na verdade não acontece. Não acontece. Então a pessoa fica aí frustrada, mas por ser boazinha, ainda que se frustre, não reclama, não fala nada, põe um sorriso no rosto e vamos de novo, né?
Olha que sério esse negócio de ser bonzinho nesse sentido pejorativo, né? Então uma coisa é a bondade genuína, né? E outra coisa é ser bonzinho, esse bonzinho pejorativo que eu tô falando, tá? Então, essa pessoa ela vai tendo assim esse ressentimento interno. Ela não é de tudo assim tão tapada, né? Porque ela vai perceber que foi usada ou foi usado. Hoje fala muito aquela expressão que alguém vem e passa a mão na nossa cara, né? Assim, para dizer que tá fazendo a gente de trouxa. E aí eu posso perceber que tá passando a mão na minha cara, mas aí eu vou, né? Eu vou. E a pessoa vai sempre nessa resignação, nessa abnegação. Aí alguns nessa hora fazem e aí não fecha o filtro, tá? Às vezes alguns aqui fazem uma visão errada de um aspecto até religioso da coisa, né? Como se isso, o bonito é você se ferrar e você vai alcançar um lugar porque você se ferra, né? Nesse sentido aqui tô dizendo, tá? E a pessoa pode estar se colocando na posição de muito sofrimento e achando que é bonito, né? Então, por exemplo, esse ressentimento interno, a pessoa se sente usada, mas ela não fala nada, né? Enfim, aquela questão. Então, é assim, a pessoa vai se sentindo, né, boba em muitos momentos, mas ela não fala nada. E quando não fala nada, você não se defende, o pessoal em torno vai achar que pode continuar mandando carga para você, né? Vai mandando as coisas, então tá, né? Tá mandando, eu vou aceitando. Então, será que muitas vezes a chamada bondade que eu quero expressar, que na verdade é ser o bonzinho, né? Eu ajo pensando que é ser bom, mas é ser o bonzinho com isso, né? E aí, na verdade, será que essa bondade não é, em alguns casos, um medo de se posicionar? Ai, Baracho, tá tão em voga essa conversa hoje, né? Tem que se posicionar, tem que se posicionar, tem que se posicionar. Calma, eu vou colocar o contraponto aqui também, tá? Porque a gente pensa isso, né? Que todo mundo que é bonzinho não se posiciona, que todo mundo que é bonzinho é covarde, que todo mundo que é bonzinho é trouxa. Eu sei que tem outro lado da coisa e eu quero colocar agora, e para isso que serve um debate, um diálogo, né? Porque, por exemplo, mudando um pouco aqui a conversa, sem sair do tema, aí tudo bem. Quem disse que não se posicionar também não é ter uma posição, ok? Porque tem gente que exige posição de todo mundo, né? Exige, né? E aí vê o outro de um jeito assim diferente, aí vai falar que o outro não se posiciona por ser diferente o modo de fazer. Mas quem disse que o silêncio não é se posicionar? Então assim, ó, vamos com calma. Tem a pessoa que silencia de modo patológico para agradar o outro e vira objeto do outro. Aí é o bonzinho mesmo, né? É o bobo. Mas tem o outro que tá quieto e pode ser visto como bonzinho, como trouxa, mas não é não. Mas não é não, é diferente. E essa pessoa aqui, por exemplo, ao contrário da outra aqui, ela não tem preocupação com o que estão achando dela, porque esse do lado de cá se preocupa com o que pensam dele, aí ele se ajusta ao desejo do outro para não perder as pessoas, aí ele vira o bonzinho mesmo, né? Agora o outro aqui, ele pode ser visto como bonzinho, mas ele não tá nem aí pro que estão pensando dele, eu nem penso tanto assim. Então quem disse que não se posicionar não é também uma posição, porque assim, aí, dentro desse parênteses que eu estou fazendo aqui agora, às vezes, por pressão social, né, nós pensamos que o certo é sempre responder, é sempre, né, é sempre, né, e eu posso me sentir inútil quando eu não faço isso. Aí volta aquela questão de eu perceber que eu estou sendo usado e não faço nada, em alguns casos, né? Mas será que eu estou sendo usado mesmo? Então volta esse contraponto. Porque muitas vezes eu posso criticar alguém por ser assim, aparentemente passivo, só que em alguns contextos é a melhor maneira de agir. Pense nisso. É a melhor maneira de agir. Então, tem horas que eu sou esse bonzinho mesmo, por um monte de demandas, de carência, de querer agradar. E por outro lado eu posso ser visto como esse bonzinho, mas aí não é não. É uma questão de inteligência. Então quem temos mais sido nesses dias? Esse bonzinho mesmo, que eu falei agora há pouco, que se dá mal mesmo, mas esse outro que é tido como bonzinho, mas na verdade está agindo com muita sabedoria. Porque é assim, né, pessoal? Quem muito sabe o mais possível quem não fica buscando coisa do outro assim. Não tem que ter validação do outro. O outro tem que falar que eu sou, o outro tem que falar o que eu penso.
Não feche o filtro com isso. O Baracho está aqui ensinando, a gente não ouve mais a opinião de ninguém. O que importa é só o que eu penso. Calma, não é nisso, tá? Até um gesto de grandeza de quem tem muita autoconfiança em si é ouvir as pessoas também, claro, né? Nesse sentido. Mas eu estou colocando esse contraponto. Então vai ter o bonzinho mesmo da história, e vai ter esse outro que pode ser visto como bonzinho, como trouxa, mas não é. Sabe aquela expressão que o pessoal fala assim, de besta eu só tenho a cara e o jeito de andar, né? Assim, de tonto, né? E deixa eu pensar que eu sou tonto, deixa eu pensar que eu sou besta, aí a pessoa é diferente, tá? E ela não tá com essa narrativa racionalizando, ela tá sendo honesta, né? Há quem racionaliza, tá? Põe esse paninho bonitinho e tá se lascando mesmo, mas outros não. Então, é assim, às vezes nós nos vemos bonzinhos, até nós nos vemos bonzinhos, bem nessa questão do bobo mesmo, né? Bem nessa questão. Só que em muitos momentos não é isso não. Que nem eu já falei aqui, não é isso não é ser bobo não, né? É porque uma chamada maioria exige uma questão da gente, e por eu não seguir isso eu posso ser visto como bobo. Mas não. Eu lembro que uma pessoa que eu atendi, aprendi com ela muito sobre isso. Ela fala, Baracho, em muitos momentos da vida, aonde todo mundo está, ali é onde eu não estou. Eu lembro do programa Tentação, que já falei várias vezes aqui, né, do Silvio Santos, né? Ele tinha lá umas 100 pessoas no auditório e fazia uma pergunta. A pergunta tinha 3 respostas, uma era certa. E tinha aqueles espaços grandes assim, resposta A, B e C. Aí ele fazia a pergunta. Quem é da resposta A vai ali. Quem é da resposta B e C vão ali e ali. Aí a pessoa ia, o povo ia, 100 pessoas. Aí a resposta A tinha umas 60 pessoas, na resposta B tinha umas 20, sei lá, e na resposta C tinha 4, 5. E o Silvio ia naqueles 4, 5 e ficava naquela conversa. Tem certeza disso? Não tá errado não? Olha a maioria do lado de lá, que não sei o quê. E o pessoal, movido por isso, mudava a opinião. Quando ele dava a resposta, quem estava certo e quem estava na C. E saiu por influência do outro. Então, olha só como é difícil bancar a própria singularidade, né? Bancar nesse mundo, né? Então, uma coisa que eu aprendi há muitos anos, até na igreja, assim, vendo lições na igreja, e uma vez tinha uma lição que falava isso. Nós temos que ser mansos, mas não temos que ser bobos. Ser manso, mas não ser bobo, né? Então, ser manso não quer dizer que sempre é bobo. Tem um manso que é bobo, tá? Mas na ideia real da coisa, é mansidão, mas não ser trouxa. Então é isso, né? Então quem disse que nesse caso aqui, dentro desse parênteses ainda, quem disse que o bonzinho não tem força? E se ele tem força, na verdade ele não é esse bonzinho que a gente está pensando, né? Ele é o bom. Ele é o bom, né? Então será que é bonzinho mesmo essa pessoa? A gente pode criticá-la e julgá-la, que tonto que você é. Ela pode ser a mais sábia da mesa, da rodada, né? Então, mas que nem eu falei, ela não sente que tem que ficar mostrando quem ela é o tempo todo para buscar validação. Ela sabe quem ela é. Então tá, né? Agora, fechando o parênteses desse negócio da outra possibilidade, vamos voltar ao tema mesmo, né? De quem é bonzinho por ser realmente carente, um monte de coisa, né? Agora, tem quem abra mão de si mesmo por medo de perder o outro. Aí volta a questão. Aí tem sim essa pessoa extremamente boazinha, né? Depois aqui que acabar a live, eu vou colocar uma foto lá no meu Instagram, no Story, e você vai ver. É uma foto que expressa muito bem, e eu mando para alguns que eu atendo assim, que passa por isso, para poder refletir. É uma foto que expressa muito essa pessoa boazinha, nesse sentido. É uma moça, você vai ver a foto depois, é uma moça que tá carregando um monte de copo assim, um copo em cima do outro aqui, um copo em cima do outro aqui. Ela tá assim, sorrindo. Aqueles copos de café americano assim. E tem uma mão colocando mais um copo em cima para ela carregar. E ela tá assim. Quantas vezes não é essa pessoa dentro da foto? Depois você vê essa foto, tá? Mas enfim. Então, esse lance do bonzinho é uma coisa muito séria. Agora, ser bom, de modo genuíno, não significa ser sempre disponível, tá? Porque há quem pense que ser bom é ser sempre disponível. Aí vai ser o bonzinho já. Você vai abrir mão de um monte de coisa. Você vai se estrepar até. Agora, o fato de você não estar disponível
e falar não para algumas coisas e não poder corresponder, não deixa de fazer você ser a pessoa boa, tá entendendo? Mas alguns mais neuróticos aí, agora eu sou a pior pessoa do mundo, porque eu não pude fazer pro outro, eu não pude atender o outro. Se você for nessa vibe de pensar assim, você vai ficar na mão do outro a vida inteira. Então, ó, ser bom não significa ser sempre disponível, né? Olha só, às vezes é colocar limite. O maior ato de bondade é colocar limite. Então, ser bom é uma escolha madura. Ser bom é uma escolha madura. Agora, ser bonzinho de modo compulsivo. A pessoa que não é assertiva, ela carrega cargas. Então, pense nisso. Bonzinho e ser bom. Ficou a internet aqui, né? Ó, obrigado a você que participou dessa live. Se você perdeu o começo, participe, vê no começo. E se você lembrou de alguém que pode ver esse conteúdo, você compartilha com alguém o mais rápido possível, ok? Depois eu vou colocar aquela foto no meu story lá para falar, para mostrar o que é ser o bonzinho nos dias de hoje, tá? Então, quando a pessoa não é assertiva, ela carrega cargas. Observe, eu tenho sido bonzinho, achando que sou bom, ou sou bom mesmo, colocando limites? Pensemos nisso. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Desembaraxando. Beijo, até mais.